Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Antes de começar, você já pegou um livro para ler hoje? Já agregou conhecimento à sua vida? Porque através do conhecimento você vai agregar em autoconhecimento, né? É observando fora ou buscando informações fora que você acrescenta o seu mental, que você acrescenta a sua vida, que você acrescenta em algo que ninguém pode tirar de você, que é o conhecimento, né? Então, hoje você já leu? Pega um livro para ler. O que você leu hoje, se você já leu? Bom, não gosta de ler? Já escutou uma música? Já ativou a dopamina na sua corrente sanguínea? Já passou hoje por aquele momento um pouco doidinho, assim, de dançar, de se animar para ativar os neurotransmissores da felicidade dentro de você? Se não fez, faça isso ainda hoje, né? Porque quanto mais você fizer isso, criar esses hábitos saudáveis, mais sua vida vai prosperar, não somente financeiramente, mas de forma a você se sentir mais alegre, mais feliz e as coisas caminharem de uma forma positiva, tá? Isso não depende de quem está ao seu redor, não depende do outro, depende de você. Faça isso para você mesmo, tá? Gere conteúdo à sua vida, gere conhecimento à sua vida e mais alegria, porque ninguém nos deve nada. Nós devemos a nós mesmos a nossa felicidade, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento, tanto psíquico quanto emocional e físico. Então, cuide de você com carinho. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a psicossomática. Freud ele fala um negócio, uma frase bem importante que é: quando a boca cala, falam as pontas dos dedos. Por quê? Como já tem em outros vídeos, o nosso inconsciente é quem domina a nossa vida, quem comanda a nossa vida. E desde pequenos, o nosso inconsciente ele registra muitos momentos de repressão, de críticas, muitas memórias ruins e traumáticas que a consciência não deu conta, então é registrado, esses arquivos são recalcados, essas situações, essas lembranças são recalcadas, né? Isso pode gerar doenças no corpo físico. Você pode desenvolver ansiedade, depressão, outros transtornos da neurose, como também o seu corpo pode gerar dores físicas, né? A psicossomática, ela fala sobre isso. O que é psicossomática? Psico vem de psique, de mente, de alma, e soma vem de corpo. Então, psicossomática, o emocional alterando o físico, causando dores físicas. Então, Freud ele fala quando a boca cala ou quando aquilo que foi reprimido, recalcado, não teve um processamento adequado, o seu corpo vai falar de alguma forma, na forma de doenças. Tanto é que Freud, Freud era inicialmente neurologista, depois ele criou a psicanálise com base nas observações dos seus pacientes. Porque nem todo paciente que chegava em clínica, que chegava ali no hospital, tinha realmente um problema físico constatado, diagnosticado. Ele percebia que muitas das doenças vinham a nível emocional, de processamentos de coisas que a mente não conseguiu processar de forma consciente. E isso gerava dores físicas, né? Por exemplo, a histeria foi uma das primeiras observações que Freud fez, que Charcot já fazia ali no hospital na França, quando ele foi fazer estágio na França. Então ele começou a observar que alguns pacientes vinham com algumas queixas que não havia diagnóstico, que não eram diagnosticadas, por assim dizer, dentro da medicina, né? E Freud começou a observar ali que muitas das vezes o que era reprimido, o que era recalcado, vinha em forma de doenças, de dores físicas, tá? E isso não tinha um fundo realmente de haver uma doença, de haver algo clínico, né, comprovado. Faziam vários exames e não se encontrava a causa clínica nesses pacientes. Então ele começou a estudar e a perceber que
ocorria muitas vezes de as dores físicas serem de causas emocionais. Bom, e aí ele criou a psicanálise, tá? Que é um resumo do resumo. Bom, hoje em dia sabemos que muitas doenças sim são causadas através de ansiedade, de depressão, de TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, de traumas, entre outros. Bom, essas dores, quando elas não são processadas pela mente, ou quando há uma carga muito grande que a mente consciente não consegue processar, vai ser guardado no inconsciente. Só que o nosso inconsciente é quem move a nossa vida, quem molda a nossa vida. Quando essas memórias, quando essas dores emocionais, elas não conseguem um caminho do processamento, elas vão acabar gerando dores físicas. Por isso que quando a boca cala, falam as pontas dos dedos. Por quê? Dentro do nosso inconsciente, essas pulsões, elas vão tentar sair de alguma forma, seja através de sonhos, seja através da fala mesmo, né, que a fala é um movimento de cura, né, a psicanálise é a cura através da fala. Então, esse processamento, quando não há esse processamento, o corpo vai absorver em forma física, em forma de doenças, e não que a pessoa tenha um diagnóstico ali realmente de uma doença, mas a própria mente, ela vai gerar química negativa, as suas células não vão se regenerar de forma como deveriam, né, se renovar diariamente, e isso vai adoecer seu corpo físico, tá? Hoje em dia a medicina entende muito mais sobre a psicossomática. Então não é que você vai pensar, eu vou ficar doente e fico doente. Não é assim que funciona, porque senão muita gente aí que não quer trabalhar, né, durante a semana e fala assim, eu vou faltar no trabalho na segunda, ficaria rapidamente doente, né, na segunda ou na terça, para poder faltar ao trabalho ali, né? Enfim, então não é assim que funciona. Mas como funciona? Tudo que é reprimido e não é digerido, não é processado de forma consciente, vai gerar uma química negativa. A sua emoção vai gerar acúmulos de células negativas, né, de emoções negativas que vai prejudicar as suas células. E isso vai adoecer o seu corpo físico, tá? Então, não significa que você não tenha doença, você vai sentir realmente a dor física, tá? Isso é natural. Bom, mas, assim, voltando pro assunto, você não vai pensar assim, eu vou ficar doente e vai ficar doente. Não é assim que funciona, mas o acúmulo, como eu falei, de emoções negativas reprimidas vai gerar a dor física, tá? Se você não adoecer, você vai ficar nervoso, ansioso, seu pé vai ficar sacolejando, suas mãos, você vai ficando para lá e para cá. De alguma forma, o seu inconsciente tenta falar, tenta expulsar essa informação, tenta colocar a consciência, tornar a consciência essas informações reprimidas, recalcadas, tá? E muitas vezes, quando você não expõe, não fala, não traz essa repressão a esses arquivos, esses registros na forma de fala, você vai ou pode adoecer, tá? Bom, a gente tem dentro da medicina e dentro da linguagem do corpo também, a Cristina Cairo, que fala muito sobre a psicossomática dentro da medicina egípcia, tá? E a gente vê hoje em dia a ligação muito forte com o que passa na sua mente, o que foi reprimido na sua mente com as doenças que te geram hoje. Quais são as doenças que você tem hoje? Quais são as dores que você tem hoje? Você tem uma dor na perna, dor no joelho, dor no braço, dor no fígado, dor no baço, dor no estômago? Quais são as dores que você traz consigo hoje em dia, com você hoje em dia? Essas dores falam muito sobre o que foi reprimido, o que está reprimido no seu inconsciente, né? E você pode sim se curar através do entendimento sobre o que cada doença, o que cada dor representa, né? Essa cura pode ocorrer através da psicanálise? Sim. Através da programação neurolinguística? Sim. Hipnose clínica? Sim. Outras terapias também? Sim. Tá? Muito importante. Mas quando você se conhece, sabe a causa emocional, a raiz emocional das suas dores, das suas doenças, você consegue se observar melhor
e trabalhar, ressignificar esses registros arcaicos, esses registros inconscientes, reprimidos no inconsciente. Reich, ele trabalhava, né, com a massoterapia como forma de desbloqueio das couraças musculares. Também vem através das emoções reprimidas, né? Quando você reprime alguma emoção, seja raiva, seja angústia, seja dor, tá? Estou falando do emocional. Você vai acabar, como que eu posso falar assim? Você vai acabar trazendo essa dor para o seu campo físico, para o seu corpo físico. Você acaba tensionando a sua musculatura, né? Por exemplo, você está com muita raiva reprimida, você pode tensionar os ombros, as panturrilhas, o abdômen, outras partes do corpo também. Então, cada parte do corpo, pela psicossomática, pela linguagem não verbal das doenças, vai falar sobre determinados tipos de pensamentos, de emoções. Entretanto, quando você tem um acúmulo muito grande de raiva, normalmente você acarreta a junção muscular, a pressão muscular nos ombros. Então, Reich, ele trabalhava com a massagem para esse desbloqueio dessas couraças musculares, para que voltasse o fluxo natural energético e que sua mente e seu corpo estando saudável, sua mente também ficaria saudável. Então, Reich, ele fala muito sobre corpo e mente estarem saudáveis, né, para trabalhar em conjunto, para a sua vida estar de forma mais harmônica, fluir de forma mais harmônica. Então, a teoria dele é que quando a sua mente está saudável, seu corpo está saudável, e quando o seu corpo está saudável, sua mente também está saudável, tá? É um conjunto, não há separação entre corpo e mente. E Freud já falava isso também, né, mas trazendo pela linha mais da fala, da expressão, do ajustamento através de se expressar a emoção, de se colocar para fora essa emoção, né? Que enfim, que é a base da psicanálise. Porém, Reich, sendo um discípulo de Freud, ele observou que muitas coisas que não eram faladas, que não eram processadas verbalmente, acabavam em dores físicas, né, em couraças musculares, em agrupamentos musculares, ou tensão muscular, né, mais facilmente, para falar mais facilmente, em tensão muscular. Então, ele desbloqueava através da massagem essas couraças, tirava esses nódulos, essa tensão, para que o corpo, estando saudável, a mente também conseguisse processar emoções de forma mais saudável. Então, eu faço uma pergunta: quais são as dores que você tem hoje em dia? Né? Tá com dor na perna, panturrilha, com dor no braço, com dor no ombro, tá com alguma dor muscular mesmo, né? Me fala, me deixa nos comentários qual a dor que você tem hoje. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso e sobre como se tratar, como descobrir qual é a causa dessa dor que você está tendo hoje em dia, que você tem hoje em dia, seja alguma doença, seja alguma dor física, entre em contato comigo, que eu vou te direcionar através de terapia, dentro da terapia, te mostrar qual é o caminho que você pode se curar, tá bom? Se você tem uma história legal para me contar, como eu falo muito sobre o transtorno de personalidade narcisista, com foco na parentalidade aqui no canal, você pode me deixar sua história também no e-mail que está aqui na descrição do vídeo, e aí eu trago a sua história e você ajuda outras pessoas também a se curarem, a se autoavaliarem e saberem e a entenderem que tudo tem saída, tá bom? E hoje é isso, tá? Por hoje é isso, falando um pouquinho sobre a psicossomática, o que é, como você pode se curar, como você pode olhar para si e, através mesmo das suas dores, suas doenças, falar: tem algo errado aí dentro de mim, que eu preciso curar, que eu preciso processar. Isso pode ser através da psicanálise, da PNL, hipnose clínica, e também da avaliação dentro da linguagem do corpo ou da psicossomática, tá bom? Por hoje é isso, deixem aí os comentários, falem se vocês gostaram dos vídeos, deixem o seu curtir e compartilhem se gostaram do conteúdo, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.